Adão, o primeiro homem. Adão foi o homem criado por Deus. Na verdade, quando nós meditamos no livro de Gênesis, nós vamos deparar com grandes revelações, grandes obras de Deus, obras maravilhosas. Logo no início nós vemos a criação do mundo, depois vemos o início da civilização, de como as coisas aconteceram. Vimos também, de forma clara, de como o homem errou na presença do Senhor. E foi necessário que o Senhor levantasse Noé e o seu barco, sua arca. E na sequência vemos a história de Abraão. E por aí vai, amados. Chegamos na história de José e ali no Egito. Estes são os principais temas do livro de Gênesis. E eu creio que de extrema importância para cada um de nós. Nós precisamos meditar muito no livro de Gênesis, para que nós possamos ver o poder de Deus, a glória do Senhor, de como Deus é grandioso, de como Ele faz coisas maravilhosas para com aqueles que o amam. Nós vemos, por exemplo, José, vendido como escravo, mas o Senhor o colocou no lugar de destaque no Egito. E é preciso, amados, meditarmos na palavra do Eterno e aprendermos com o Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar. Porém, o foco da nossa palavra é Adão, o primeiro homem. Nós vamos falar um pouco a respeito da criação da humanidade, de como Deus agiu poderosamente, da graça do Todo-Poderoso para conosco. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 4 até o 9. É uma narrativa de Moisés. Ele diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Pai amado, nós te louvamos pela palavra tão poderosa, Senhor, tão grandiosa, pela grande revelação. Ensina-nos nesse momento, Pai. Fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Queridos, aqui está o relato principal, o relato importante para nós, porque a partir desse momento nós vemos a manifestação da glória do Senhor, do poder de Deus, de como o Senhor agiu, de como o Senhor faz, de como Ele é poderoso. Irmãos, vemos que o Senhor criou Adão, e a partir desse momento nós estamos aqui como descendentes do primeiro casal. Mas vemos ainda, irmãos, que é a manifestação da grande glória do Senhor, do cuidado de Deus. E todas as coisas referentes à criação, com certeza, é a manifestação do poder, é a manifestação da glória. O Senhor fez para a sua própria honra, para a sua própria glória. E é necessário nos alegrarmos no Mestre e vivermos a vontade dEle a cada instante, a cada minuto, para que assim sejamos felizes sobre a face da terra. Amados, o primeiro tópico desta palavra, a criação dos céus e da terra. Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. E só então veio formar o homem. Nós vemos que o Senhor criou todas as coisas e já no final da sua criação, Ele fez o homem. E na sua infinita sabedoria, o Senhor preparou-nos um lugar perfeito, agradável para habitarmos.
Certamente nós temos passado por dificuldades sobre a face da terra, sim, passamos. No entanto, quando temos o Senhor no nosso coração, é possível vivermos tal qual Adão, tal qual Eva. Uma vida feliz, uma vida perene na presença do Todo-Poderoso. Mas lembrando, amados, se nós não vigiarmos, vamos cair. A exemplo deles, vamos cair. É preciso que haja vigilância para que possamos ficar firmes na presença do Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos, irmãos, que os céus, os anjos, tudo é criação de Deus, é a manifestação do poder de Deus, é o Senhor que fez vir a existência do nada. Esse é o nosso Senhor, aquele que nós amamos e procuramos dedicar a nossa vida, e com certeza somos bem-sucedidos se assim fizermos. Amados, o Senhor fez que todas as coisas viessem à existência quando nada havia. E vemos que o Senhor criou tudo com uma grande sabedoria, com grande poder. É a manifestação da sabedoria de Deus, amados. O Senhor, sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou o céu e a terra, a fim de colocá-lo ali. O Senhor faz tudo projetado, irmãos. Nada acontece diante dos olhos do Senhor, por acaso, mas todas as coisas vêm à existência com um fim. E vemos, amados, que o Senhor criou não só um planeta sustentável, mas todo um universo sustentável. Nós vemos que todas as coisas estão no lugar. Deus fixou no lugar. A lua está no seu lugar. O sol está no seu lugar. A terra continua na sua órbita. O Senhor fez tudo com uma perfeição para que fosse um lugar sustentável, para que nós pudéssemos ter onde viver de uma forma agradável. Queridos, tudo isso é a manifestação do grande amor de Deus para com a nossa vida. E não há como fugir desta verdade. Você precisa entender que esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, é o mesmo Deus que te ama. Você consegue entender isto? Não, não consegue. Eu também não. Como é que Deus, o Todo-Poderoso, pode me amar? Como? Diz a ciência, irmãos, que se viajássemos alguns milhares de anos-luz, não atravessaríamos a nossa galáxia. E dizem que há milhares delas. Isso para que você entenda que o universo é grandioso, é extraordinário. Mas o Deus que criou esse universo, Ele te ama e te chama pelo nome. Só que nós não valorizamos isso. Se valorizássemos, amados, a nossa vida seria diferente. Se nós amássemos a Deus, de fato, a nossa vida com certeza seria diferente. É preciso olharmos para o Senhor, o seu grande amor manifestado na criação, e que nós possamos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Amém? Segundo tópico, a criação de Adão, o primeiro ser humano. Irmãos, muitas vezes nós vemos na televisão, vemos alguns programas, até mesmo documentários, em que os caras navegam na maionese. Ah, porque o homem apareceu por acaso. Ah, porque o homem é fruto de uma evolução. Ah, é por isso, é por aquilo, enfim. Eles têm muita fé, irmãos. Às vezes eu paro e admiro esses camaradas porque são pessoas que possuem uma fé tão grande, a ponto de acreditar que você, aliás, que o ser humano, consequentemente você, já foi um macaco alguns milhares de anos atrás. Eles conseguem acreditar nisso, eles conseguem acreditar nisso. Eles conseguem acreditar que um peixe transformou-se em mamífero. Eles conseguem acreditar, irmãos, tem um grão de poeira que apareceu não sei como, não sei de onde não existia nada. Conseguiu estourar, conseguiu pocar, como diz o bom capixaba, e transformar-se nesse universo com tudo isso que nós contemplamos. Os caras têm fé. Os camaradas são cheios de fé,
mas é a fé errada. Com a mesma intensidade que eles creem nessas barbaridades, se crescem em Deus e se defendessem o Senhor, ninguém os seguraria sobre a face da terra, porque seriam plenos de poder e de autoridade. No entanto, amados, nós muitas vezes não temos a mesma convicção. Eis o grande problema do cristão. O cristão muitas vezes não tem a mesma convicção que um cara que segue o Darwin, por exemplo, tem. Os camaradas defendem o Darwin, fazem teses, doutorados defendendo princípios que um homem estabeleceu. E nós, como cristãos, somos retraídos, não temos argumentos e andamos sempre para trás. Mas não é dessa forma que Deus quer. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus é muito clara, extremamente clara, e vemos que o Senhor criou todas as coisas. E isso está narrado para todos que queiram ler. E nós precisamos conhecer os princípios da nossa fé. Conhecer quem é Deus. Eis o porquê da necessidade de lermos a Bíblia. Eis o porquê. Eis o porquê da necessidade. Você pode até dizer, mas se eu for discutir com um cara que defende a teoria da evolução, nós não teremos argumentos. A mesma falta de argumento que você talvez tenha, eles também têm. Nós pelo menos temos uma palavra que traz isso de uma forma tão clara. Eles não têm nada, a não ser meros pensamentos, devaneios, e navegam na maionese. Só isso que eles têm. Mas nós nos achamos menores do que eles. Eis o grande problema. Eis o problema da fé cristã, que não é acreditar de fato no Todo-Poderoso. Mas quando nós observamos a palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ouçam. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Isso quer dizer, irmãos, que a Trindade ali estava. Pai, Filho e Espírito Santo. Numa espécie de concílio, de reunião. Concluíram que era preciso fazer o homem à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eis aqui, irmãos, a grande decisão do Todo-Poderoso. Neste momento, estava lançado o grande plano da criação do homem. Oh, glórias, que momento glorioso. Haja vista que Deus buscava para si a glória, o louvor, a adoração através da sua criação. E é isto que nós precisamos, amados, no nosso dia a dia, derramar-nos diante do altar. Nós precisamos nos derramar diante do altar, com todo o nosso coração. Haja vista que Deus fez porque Ele nos amou, antes mesmo que existíssemos. Deus te amou na eternidade, antes mesmo que você existisse. Em seguida, Deus criou o primeiro homem. Como Deus o fez? Do pó da terra. Que maravilhoso, amados. Quando nós olhamos para as demais criações, o Senhor diz apenas que haja isto, que haja aquilo, que os animais apareçam, que as plantas surjam, mas o Senhor amou-nos. Foi um cuidado que você não consegue entender. Deus pegou, amados, das suas mãos, o pó da terra. Ali Ele fez uma espécie de boneco. Uma espécie de boneco. Olha só o carinho de Deus. Ele poderia ter apenas falado, olha, que haja o homem, que venha à existência o homem da forma que eu estou pensando. E o homem com certeza veria a existência. Mas o Senhor nos amou. Ali já está a demonstração de amor para conosco, para com o homem. Ali já está a demonstração porque Deus cuidou. Deus sujou na terra as suas mãos. Deus teve o cuidado de desenhar você, esculpir você. Deus teve o cuidado de fazer assim conosco. E Adão veio à existência.
Gênesis capítulo 2, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Não apenas criou, amados, mas vemos que Deus cuidou do homem. Deus preparou um lugar que fosse habitável, que fosse agradável, que fosse climatizado. Deus preparou tudo para que Adão pudesse ali viver. É o grande cuidado do Eterno, amados. É o grande cuidado do Senhor. Nós precisamos entender que a criação de Deus é para a sua própria honra e para a sua própria glória. E nós, queridos, como servos de Deus, cristãos que somos, nós temos que acreditar piamente. Acreditarmos na literalidade do Gênesis. Nós temos que crer, irmãos, crer que o Senhor fez o homem, que o homem não é fruto do acaso, que não apareceu de uma explosão ou de uma evolução de um animal qualquer, mas que Deus manifestou a sua graça, o seu cuidado, e Ele fez que nós viéssemos à existência. Louvado seja o Senhor pela sua grande graça, pelo seu grande cuidado. Salmo capítulo 148, versículos 4 e 5, ouçam. Louve o Senhor, céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Amém? Veja o que o salmista diz. Louve o Senhor, céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Irmãos, o criacionismo é bíblico e é totalmente incompatível com o evolucionismo. Nós não podemos de forma alguma acreditar nisso. E eu queria além, amados. Eu sei que isto está nos livros de ciências nas escolas. Nós deveríamos reprovar na ciência. Sim, deveríamos reprovar nesta matéria. Porque todas as vezes que abordasse e que nas provas caísse princípios que conteste o nosso Deus, que contraria os princípios de Deus, nós deveríamos marcar que estava errado aquilo ali. Mesmo que você não consiga a nota, mas é o acertado. Temos que honrar a nossa fé. Honrar a nossa fé. Mas eu já ouvi alguns pastores que só a misericórdia de Deus. Irmãos, homens que não creem no Senhor, você encontra em todos os lugares, inclusive exercendo o pastorado. E já ouvi alguns pastores dizendo que a evolução existe sim, que algumas espécies ao longo do tempo evoluíram. Isso não existe, amados. Deus não precisa que alguma coisa evolua, porque o Senhor é perfeito naquilo que Ele faz. E se alguém falar para você e afirmar para você, mas a galinha evoluiu, porque a galinha não era assim, será que Deus não criou todas as espécies que existem? Eu creio que sim. Quantas espécies de galinha existem no planeta? Certamente milhares. Mas será que isso é evolução? Foi Deus que criou, amados. É Deus que criou. E esta é a nossa fé, que Deus é o Criador. Amém? E ainda, irmãos, o homem torna-se alma vivente. O homem torna-se alma vivente. Como já dissemos, ao contrário dos demais animais, o Senhor fez o homem de uma forma pessoal, de uma forma direta. Ele colocou as suas mãos no barro, na terra, enfim, Ele esculpiu o homem, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Aleluias, glórias ao nome santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Veja, amados, o homem é o quê? Imagem e glória de Deus. Essa é a verdade, amados. É a manifestação da graça do Todo-Poderoso, do poder de Deus para conosco. E diz ainda a palavra, Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim nascia a nossa história. A minha história, a tua história. A nossa história nasceu junto com Adão e Eva. Nasceu principalmente junto com Adão. Porque se Deus não houvesse criado aquele primeiro casal, certamente não estaríamos aqui nesse momento. Certamente não estaríamos. Portanto, em Adão inicia a nossa história pessoal. Glórias a Deus por isso. Queridos, algo espetacular, que nós precisamos ver como Deus é perfeito. Dizem por aí que somos frutos de uma evolução, mas o único animal que tem faculdades mentais, que pode raciocinar, que pode pensar, que pode agir de uma forma pensada, é o ser humano. Não existe outro, mas por que as demais espécies não evoluíram a tal ponto? É porque não existe evolução. O Senhor nos criou desta forma. O Senhor nos deu a capacidade para que pudéssemos nos relacionar com Ele e também com o nosso próximo. E certamente precisamos assim agir. Tudo é para Deus, é a manifestação da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? No entanto, amados, é preciso entender que o Senhor não nos fez apenas para encher a terra, para que pudéssemos viver sobre a face da terra. Mas o Senhor tem uma missão para cada um de nós. O Senhor tem uma missão, amados, e a missão principal é glorificar o Senhor. Amém? Será que nós temos glorificado a Deus? Porque Deus criou Adão? Porque Deus fez a Eva? Porque era bonitinho, precisava de algo diferente ali no Jardim do Éden. Não, Deus os fez e os capacitou como cabeças pensantes exatamente para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. E esse é o nosso dever como ser humano, amados, é o nosso dever. 1 Coríntios 11, 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Amém? Por ser ele imagem e glória de Deus. E nós temos que, no nosso dia a dia, refletir a presença de Deus. Mostrar o Senhor em nossos atos, em nossas ações. E isso leva-nos a uma vida de santidade, comprometida com o Senhor. Uma vida dobrada diante do Mestre. Uma vida que compreende que não há nada mais importante, nada mais precioso, nada que seja maior do que estarmos diante do Mestre. No nosso dia a dia, irmãos, nós temos que mostrar que somos de Cristo, que somos do Senhor, que nós amamos o Todo-Poderoso com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Outro aspecto interessante é que o Senhor fez apenas o homem à sua imagem e semelhança. Veja que interessante. Somente o homem, o Senhor diz, vamos criá-lo à nossa imagem e semelhança. Os demais animais, o Senhor não referiu-se a eles dessa forma. Eles apareceram porque o Senhor queria que surgissem. E certamente o Senhor deu a palavra de comando e eles vieram à existência, cada um segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. Essa é a grande realidade, amados. Nós precisamos entender que o Senhor nos amou de uma forma tão grandiosa, a ponto de fazer-nos semelhantes a Ele. E nós não podemos fugir desta verdade. Mas por incrível que pareça, há muitos que distorcem a palavra. Há quantas pessoas adorando animais, adorando a própria criatura. Há quantas pessoas que tiraram os olhos do Deus Criador e colocaram em pobres mortais. Não é? Sabe o que é isso, irmãos? É a falta de compreensão. Como é que eu posso deixar de orar, por exemplo, a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, para me dirigir a um homem pobre e mortal?
para que esse tenha condições de interceder por mim diante do trono de Deus. É um tanto quanto fora da realidade. E a palavra já fala a respeito disto. Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23, ouça com atenção. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Veja, amados, as pessoas, elas conseguem entender que o homem tem acesso à presença do Senhor a ponto de interceder por eles. Quando eles têm acesso a Deus e pode falar diretamente com o Senhor. Dá para entender isso? Difícil de compreender, não é verdade? Mas sabe qual o motivo, amados? É que as pessoas não querem compromisso com Deus. Eis aí, não querem compromisso com Deus. E elegem para si pessoas que elas acham mais capacitadas ou comprometidas com Deus para interceder por elas. Quando isso não é uma realidade, não torna-se uma verdade. E é preciso muito cuidado para que em nossos atos, nas nossas ações, possamos glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Outra missão na criação do homem: propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Irmãos, instituía assim o casamento. Deus instituía o casamento. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui estava o Senhor instituindo o casamento. Essa unidade que tem como um dos objetivos encher a terra, propagar a espécie, preservar a espécie humana, multiplicar a raça humana, é a nossa obrigação. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor tem bênçãos para o casamento. O Senhor tem bênçãos, mas o casamento segundo a sua vontade, na sua direção. É evidente que quando o Senhor instituiu esse princípio, não existia um cartório, não existia um tabelião, não existia nada disso, não existia um papel. Era diferente a visão, mas Deus queria que viesse à existência segundo a vontade dele. E isto é que importa, irmãos. Não é a vontade humana, mas a vontade de Deus em todas as coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixe pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que bênção. Até hoje falamos isso nos casamentos. Por isso o homem deixe pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até hoje nós falamos isso. É um princípio que Deus deixou à humanidade. Mas há um princípio muito interessante, amados, porque o objetivo do Senhor era a procriação. E nós vemos que o pecado, irmãos, o pecado que tenazmente assedia as pessoas e destrói a comunhão do homem com Deus, hoje tem plantado na cabeça das pessoas que casamento é amor. É somente amor. E se é amor, ele não precisa ser heterossexual. Apenas união de duas pessoas. Mas o Senhor já falava, irmãos, que era preciso que houvesse a procriação. E para que haja procriação, é necessário que seja casamento de homem e mulher. Este é o casamento abençoado por Deus, deixado por Deus. O Senhor não deixou uma espécie de segundo casamento. Não, o Senhor deixou o casamento entre mulher e homem. E esta é a verdade bíblica. E é bênção quando feito no Senhor. Quando casam-se segundo a vontade do Todo-Poderoso. Nós temos que preservar a doutrina de Deus. Os princípios do Senhor. Aquilo que não agrada a Deus, nós não podemos ver com bons olhos,
concordarmos. Você pode até aceitar, porque nós temos que aceitar, realmente é possível que isso aconteça. No entanto, nós não podemos ser concordantes. É diferente. Você aceita, porém não concorda. Entendeu? Você aceita, respeita, porque é uma decisão de pessoas. Decidiram assim, fazer o quê? Amém? Cada um siga seu caminho. No entanto, nós não podemos jamais concordar com aquilo que fere a palavra de Deus. Nós não podemos concordar com nenhuma espécie de pecado. Aquilo que é pecado e ponto final. Amém. Amém? Outro aspecto da criação, também é uma missão dada ao homem, governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, irmãos, criou a terra e tudo que nela há. A palavra já fala a respeito disso. Em seguida, criou Adão, que tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial. Veja que magnífico. Adão recebeu como tarefa inicial sobre a face da terra, dar nome a todos os animais. Ele nomeou todos os animais. Nós temos um entendimento que não é de Deus, em que Adão e Eva, eles eram assim, inocentes, bobinhos, não sabiam das coisas, que eles eram incapazes, ou coisa parecida, eis aí porque pecou. Mas a Bíblia diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E isto em todos os aspectos, inclusive intelectualmente. Eles eram pessoas extremamente sábias. Extremamente sábias. A única coisa que o primeiro casal não conhecia era o mal. Porque eles foram criados em santidade. E estava em um ambiente santo. E Satanás falou para eles, olha, vocês precisam conhecer algo que Deus não revelou a vocês. Mais ou menos foi assim o grande lance de Satanás. Olha, tem algo que Deus não revelou a vocês. E eles ficaram ali, mas o que é? Talvez, estamos aqui no campo da conjectura. Talvez eles tenham interrogado aquela conversa. Mas Eva, nós sabemos de tudo. Nós compreendemos todas as coisas. O que será que Deus escondeu de nós? Muitas vezes nós pecamos por querer saber aquilo que Deus não nos revelou. Tem muita gente hoje, amados, revelando aquilo que Deus não revelou. Principalmente no campo da escatologia. Tem um tanto de gente inventando histórias, ficções. E Deus não nos deu a revelação, mas insistem em revelar aquilo que Deus não revelou. E este foi um dos princípios que fez Adão e Eva pecarem contra o Senhor. Eles foram despertos pelo inimigo e ficaram curiosos. O que fazer? Olha que bonito é aquilo ali, mas por que não comer? Deus está escondendo, Deus está escondendo. Certamente pensaram assim. Isso é uma tese, uma conjectura. Não estávamos lá. Mas há uma probabilidade muito grande que eles começaram a questionar Deus. O inimigo foi cada dia colocando mais coisas na cabeça deles. E foi semeando a semente do mal. Até o ponto que eles resolveram trair o Senhor. Muitas vezes, amados, o diabo faz assim. Faz com você, faz comigo. No dia a dia ele vai semeando coisinhas dentro da tua cabeça. Mas o diabo apareceu a mim? Não. Ele semeia através de uma novela, através de uma música, de um amigo que chega com a história meio atravessada, através da internet, dos WhatsApp da vida, das redes sociais da vida. Aparece na tua rede social um post e você lê aquele negócio e aquilo fica gravado na tua mente. E como dizemos, fica martelando na tua mente. Ali, martelando. E você vai dando lugar. E as coisas vão acontecendo. E se você não vigiar, o pecado, ele vem à existência. Queridos, nós temos que vigiar. E é por isso que a palavra diz que é necessário vigiarmos. Fique atento, fique atento. Gênesis
capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Essa foi a missão que Deus concedeu a Adão, também a Eva. Veja, amados, que grande missão. Veja que não eram pessoas incapazes, mas extremamente sábias, a ponto de receberem tão grande missão. No entanto, queridos, eles pecaram contra o Senhor. Eles erraram na sua caminhada com o Todo-Poderoso. Eis aí Adão, o primeiro homem, o homem que não vigiou. Eis aqui os Adões da vida, as Evas da vida, que somos nós. Que não vigiamos, que não estamos atentos à palavra, que não olhamos para o Senhor como o grande Criador de todas as coisas, que não olhamos para o Senhor como o Todo-Poderoso que não cabe no universo. Eis aqui, amados homens e mulheres, que não conseguem entender que fomos criados de uma forma amorosa pelo Mestre, de uma forma amorosa, que o Senhor manifestou o seu cuidado ao fazer Adão do barro, do pó, da lama, enfim, e que somos alma vivente para vivermos exclusivamente para o Senhor em todos os aspectos. E ainda, que nós temos uma missão sobre a face da terra. E a missão é honrar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser, dia a dia. O Senhor não abriu concessão para que você dê pulos lá nas trevas. O Senhor não abriu concessão para você. Deus te fez para a luz. Deus te fez para a luz. E para que nós possamos respeitar os seus princípios, vivermos segundo os seus princípios e nos deixarmos guiar por Ele, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Queridos, esta é a palavra de Deus para que nós possamos refletir, para que nós possamos meditar. Até que ponto nós temos honrado o Senhor? Até que ponto a nossa vida com Deus realmente mostra a sua glória, mostra o seu poder? Até que ponto nós temos honrado o Todo-Poderoso? Se você não tem honrado o Senhor, se nós não temos honrado o Senhor, hoje é tempo de nos colocarmos diante dEle, antes que sejamos expulsos da presença do Senhor, tal qual o primeiro casal. Antes que sejamos expulsos, que nós possamos chegar para o Senhor e apresentar a nossa vida e clamar para que Ele venha nos purificar, nos lavar, nos restaurar. Amém, amados? O Deus Criador dos céus e da terra é o Deus que vela por ti, que cuida de ti, que zela por ti. Que você zele por esse Deus tão maravilhoso. Que você defenda esse Deus maravilhoso. Que tu defendas os princípios de fé, a palavra de Deus. Que tu sejas instrumento nas mãos do Mestre Jesus. Amém? Glórias ao nome santo de Deus pela palavra. Que nós possamos, amados, crescer na presença do Mestre. Nos deixar envolver por Ele. Porque o Senhor, Ele quer fazer-nos instrumento caro, precioso nas suas mãos. Amém? Nós vamos orar, amados. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Queremos clamar que tu venhas usá-la para edificar vidas, para testemunhar aos corações a respeito da necessidade de uma mudança de princípios, de um posicionamento na tua presença, Senhor, para que sejamos soldados que defendam a nossa fé com a nossa vida. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os amados em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivo
Mensagem 883